As chamas já consumiam o terceiro dia quando Cipião Emiliano parou diante do que restava do porto de Cartago. O general romano, neto adotivo do homem que derrotara Aníbal, observava a cidade morrer quarteirão por quarteirão. Segundo relatos posteriores de Políbio, que testemunhou a cena, lágrimas escorriam pelo rosto do comandante. Não eram lágrimas de piedade pelos cartagineses que ainda resistiam nos últimos redutos. Eram lágrimas por Roma. Cipião murmurou versos de Homero sobre a queda de Troia, e quando Políbio perguntou o que aquilo significava, o general respondeu que temia o dia em que outro conquistador contemplaria Roma da mesma forma. A cidade mais rica do Mediterrâneo Ocidental estava sendo reduzida a cinzas por ordem do Senado romano. 700 anos de história fenícia, apagados em 17 dias de carnificina sistemática. E o homem responsável pela destruição já antecipava que Roma, um dia, sofreria o mesmo destino. Cartago, em 149 a.C., não era mais a potência que aterrorizara a Itália. 67 anos haviam se passado desde que Aníbal cruzou os Alpes com seus elefantes, desde que o exército púnico massacrou as legiões em Canas, desde que Roma tremeu diante da possibilidade real de aniquilação. Aníbal estava morto há quase 4 décadas, tendo se envenenado no exílio para não ser entregue aos romanos. Os termos do Tratado de Paz após a Segunda Guerra Púnica eram brutais. Cartago entregara sua frota de guerra, perdera todos os territórios fora da África e estava proibida de travar qualquer conflito sem autorização expressa de Roma. A cidade que outrora dominara o comércio de todo o Mediterrâneo Ocidental, agora pedia permissão para se defender. Mas Cartago sobreviveu. E mais que isso, prosperou. Os cartagineses redirecionaram sua energia para o comércio e a agricultura. O interior africano florescia com oliveiras e vinhedos. Os mercadores púnicos continuavam negociando em todos os portos do mundo conhecido. A riqueza que não podia mais financiar exércitos e frotas de guerra transformava a cidade em um centro de luxo e refinamento. As casas de Birsa, a cidadela no coração de Cartago, ostentavam pisos de mosaico, banhos aquecidos e jardins internos que rivalizavam com qualquer mansão romana. E essa prosperidade inquietava Roma mais do que qualquer ameaça militar. Catão, o velho, encarnava essa inquietação. O senador visitara Cartago em missão diplomática e retornara perturbado. Encontrara uma cidade vibrante, não a ruína humilhada que esperava ver. Em cada sessão do Senado, independente do assunto em pauta, Catão encerrava suas falas com a mesma sentença: Delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída. Certa vez, sacudiu figos frescos diante dos senadores, mostrando que a fruta ainda estava suculenta após a viagem marítima de apenas 3 dias. A proximidade de Cartago, argumentava, representava uma ameaça permanente. A memória de Aníbal ainda assombrava os pesadelos romanos. Enquanto Cartago existisse, Roma não poderia dormir em paz. O pretexto para a guerra surgiu quando Massinissa, rei da Numídia e aliado fiel de Roma, começou a invadir sistematicamente territórios cartagineses. Os tratados proibiam Cartago de fazer guerra, mas também não obrigavam Roma a defender os cartagineses contra agressões de terceiros. Massinissa avançava impunemente, tomando terras férteis, cidades costeiras, rotas comerciais. Quando Cartago finalmente reagiu militarmente contra as incursões numídias, Roma obteve a justificativa legal que buscava. Os cartagineses haviam violado o tratado. A guerra era agora legítima. A embaixada cartaginesa que chegou a Roma em 149 a.C.
encontrou um senado implacável. Os legados ofereceram rendição incondicional, entregando 300 reféns das famílias mais nobres como garantia de submissão. Roma aceitou a rendição, mas suas exigências continuaram. Entreguem todas as armas. Cartago obedeceu, enviando 200.000 panóplias completas e 2.000 catapultas. Os arsenais da cidade foram esvaziados. Então veio a exigência final. Abandonem Cartago. Reconstruam sua cidade no interior, a pelo menos 15 quilômetros do mar. Para uma civilização marítima, era uma sentença de morte econômica e cultural. Cartago, sem seu porto, era impensável. A cidade existia pelo mar, vivia do mar, respirava o mar. Os embaixadores retornaram com a notícia, e a reação foi de desespero transformado em fúria. Multidões atacaram comerciantes italianos nas ruas. Os senadores que haviam conduzido as negociações foram linchados. Em uma assembleia tumultuada, Cartago decidiu resistir. Se a destruição era inevitável, seria enfrentada de pé. A mobilização que se seguiu demonstrava a capacidade de organização que tornara Cartago uma potência. Sem armas convencionais, a população improvisou. Templos foram convertidos em oficinas de armamentos. Estátuas de bronze foram derretidas para forjar espadas e pontas de lança. As mulheres cortaram os cabelos para trançar cordas de catapultas. Cada dia, segundo fontes antigas, a cidade produzia centenas de escudos, espadas e dardos. As muralhas foram reforçadas. Provisões foram estocadas. A frota comercial, que Roma não exigira na rendição inicial, foi convertida em navios de guerra. Em poucos meses, Cartago transformou-se de cidade desarmada em fortaleza. Os primeiros ataques romanos fracassaram. Os cônsules de 149 a.C., Mânio Manílio e Lúcio Márcio Censorino, subestimaram a resistência. As muralhas triplas de Cartago, com mais de 30 metros de altura em alguns pontos, repeliam os assaltos. O istmo que ligava a península ao continente africano criava um gargalo natural que anulava a superioridade numérica romana. A guerra de cerco se arrastou por 2 anos, sem progressos significativos. O moral das legiões caía. As doenças dizimavam mais soldados que os combates. O Senado trocava comandantes sem conseguir resultados. Foi então que Cipião Emiliano assumiu o comando. O jovem general, com apenas 37 anos, recebeu poderes extraordinários para concluir a campanha. Sua primeira medida foi restaurar a disciplina das tropas, que haviam se tornado indolentes após meses de cerco infrutífero. Soldados flagrados em pilhagens não autorizadas foram punidos exemplarmente. Mercadores e prostitutas que infestavam o acampamento foram expulsos. As legiões voltaram a treinar diariamente. Cipião construiu um imenso dique para bloquear completamente o porto de Cartago, cortando o último acesso marítimo que ainda permitia algum abastecimento. Os cartagineses responderam escavando um novo canal em direção ao mar, trabalhando em segredo durante semanas, emergindo com uma nova frota construída às pressas. Mas o esforço esgotou seus últimos recursos. Na primavera de 146 a.C., Cipião lançou o assalto final. As legiões romperam as muralhas do porto e estabeleceram uma cabeça de ponte na Cidade Baixa. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma exterminação metódica. Cartago era um labirinto de ruas estreitas, prédios de vários andares, becos sem saída. Cada casa precisava ser conquistada individualmente. Os defensores lutavam dos telhados, das janelas, das escadarias. Jogavam telhas, pedras, óleo fervente, móveis, qualquer coisa que pudesse retardar o avanço romano.
Os legionários avançavam com escudos sobre as cabeças, formando tartarugas humanas contra a chuva de projéteis. O combate urbano durava do amanhecer ao anoitecer. Durante as noites, os romanos incendiavam os quarteirões conquistados para impedir qualquer contra-ataque. O fogo se espalhava incontrolavelmente, devorando casas, templos, armazéns, bibliotecas. O calor era tão intenso que os soldados mal conseguiam avançar nas primeiras horas da manhã, esperando as cinzas esfriarem. Os corpos se acumulavam nas ruas, misturados aos escombros. Cipião ordenou que os cadáveres fossem empilhados e queimados ou jogados em valas para que não bloqueassem a passagem das tropas. Alguns relatos mencionam que soldados marchavam sobre tapetes de corpos para alcançar os próximos objetivos. A população civil não foi poupada. Mulheres, crianças e idosos que não conseguiram fugir a tempo foram mortos ou capturados. Os santuários não ofereciam proteção. Templos dedicados a Tanite, a grande deusa cartaginesa, foram saqueados e demolidos. Sacerdotes que tentavam proteger objetos sagrados foram executados. O ouro acumulado durante séculos de oferendas devotas foi confiscado para os cofres romanos. As tumbas dos reis púnicos foram violadas em busca de tesouros funerários. Nada era sagrado diante da máquina de guerra romana. Rua por rua, casa por casa, a resistência foi sendo estrangulada. Os sobreviventes recuavam em direção a Byrsa, a cidadela fortificada no ponto mais alto da cidade. O espaço diminuía a cada dia. Os suprimentos acabavam. A água potável tornava-se escassa com a destruição dos aquedutos e cisternas. Os feridos morriam sem tratamento. As famílias se amontoavam em porões e subterrâneos, ouvindo o rugido das chamas e os gritos dos combates se aproximarem. Hasdrúbal, o comandante da defesa cartaginesa, tentava manter alguma ordem no caos. Organizava contra-ataques desesperados, sacrificava bairros inteiros para ganhar horas, negociava falsas rendições para emboscar grupos romanos isolados. Mas cada estratagema apenas adiava o inevitável. Os 50.000 defensores originais haviam sido reduzidos a poucos milhares. A munição para as catapultas acabara. As espadas improvisadas quebravam após poucos golpes. O que restava era coragem e desespero. No 17º dia de combate contínuo, Byrsa caiu. Os últimos defensores se refugiaram no templo de Eshmun, no ponto mais elevado da cidadela. Cercados, sem esperança de resgate, muitos escolheram a morte em vez da escravidão. Famílias inteiras se atiraram nas chamas que consumiam o santuário. Mães estrangulavam filhos antes de se jogarem do alto das muralhas. Guerreiros feridos cortavam as próprias gargantas. A esposa de Hasdrúbal, descobrindo que seu marido havia secretamente negociado a própria rendição em troca da vida, apareceu no telhado do templo em chamas. Vestida com suas melhores roupas, amaldiçoou publicamente o marido covarde, degolou os próprios filhos diante dele e mergulhou no fogo com os corpos das crianças nos braços. 50.000 cartagineses foram capturados e vendidos como escravos. Era a população inteira de uma metrópole reduzida à mercadoria humana, dispersada pelos mercados de todo o Mediterrâneo. Famílias foram separadas permanentemente. Crianças foram vendidas para prostíbulos. Artesãos qualificados tornaram-se propriedade de senhores romanos que exploravam suas habilidades. A elite intelectual e comercial de uma das civilizações mais sofisticadas do mundo antigo foi degradada à condição de objetos falantes. A destruição física da cidade levou semanas adicionais. O Senado romano
ordenou que Cartago fosse arrasada até os alicerces. Equipes de demolição sistemática derrubaram o que o fogo não consumira. As muralhas foram desmontadas pedra por pedra. Os portos foram entulhados para impedir qualquer reconstrução futura. Os templos foram dinamitados com arietes e alavancas. A história posterior acrescentaria que os romanos salgaram a terra para que nada mais crescesse ali. Embora essa tradição específica seja provavelmente uma elaboração medieval. O que é certo é que o Senado decretou uma maldição ritual sobre o local. Qualquer tentativa de reconstrução seria considerada sacrilégio. A África cartaginesa tornou-se província romana. As terras férteis que alimentavam a metrópole púnica agora abasteciam Roma. Os olivais e vinhedos plantados por mãos cartaginesas produziam para senhores romanos. O comércio que fluía pelos portos púnicos foi redirecionado para benefício exclusivo da República. Em poucas décadas, a região produziria 1/3 do trigo consumido em Roma. A destruição não era apenas punição, era apropriação econômica em escala civilizacional. No mesmo ano, legiões romanas completavam a conquista da Grécia, destruindo Corinto com brutalidade similar. O Mediterrâneo tornara-se um lago romano. Do Estreito de Gibraltar às costas da Síria, nenhuma potência restava para desafiar a hegemonia da cidade do Tibre. O sistema republicano que construíra esse império, porém, não sobreviveria muito tempo à sua própria conquista. Menos de um século depois, generais transformariam as legiões vitoriosas em instrumentos de ambição pessoal. César, Pompeu, Antônio e Otaviano repetiriam entre si a violência que Roma infligira aos povos conquistados. A profecia que Cipião murmurara diante das ruínas de Cartago começava a se cumprir. A memória de Cartago foi sistematicamente apagada. Os romanos destruíram bibliotecas inteiras de textos púnicos. A língua cartaginesa, dialeto do fenício antigo, deixou de ser escrita. As tradições religiosas foram suprimidas. A arte e a arquitetura púnicas desapareceram sob as construções romanas que eventualmente se ergueram sobre as ruínas. O que sabemos de Cartago vem quase exclusivamente de fontes gregas e romanas, ou seja, de seus inimigos. É como reconstruir a história de um réu, usando apenas os arquivos do promotor que o condenou. Aníbal, o fantasma que assombrava os pesadelos romanos, tornou-se, paradoxalmente, a única memória púnica que Roma preservou. Mas era uma memória útil, uma lição sobre inimigos terríveis que haviam sido vencidos. As gerações romanas seguintes cresceriam ouvindo histórias sobre os elefantes nos Alpes, sobre o massacre de Canas, sobre 16 anos de guerra na Itália, e aprenderiam que Roma sempre vencia no final. A destruição de Cartago era o último capítulo dessa narrativa pedagógica. O terror transformado em triunfo. Hoje, as ruínas de Cartago são um subúrbio elegante de Tunis. Turistas caminham entre fragmentos de colunas romanas, não cartaginesas, porque quase nada sobreviveu da cidade original. O porto, que viu frotas comerciais e navios de guerra, é uma marina para iates de lazer. Os terrenos onde famílias cartaginesas foram massacradas abrigam casas de veraneio da elite tunisiana. O apagamento foi tão completo que a cidade destruída e a cidade romana, que a substituiu, compartilham o mesmo nome, como se fossem uma continuidade natural, não o assassinato de uma e o nascimento de outra. O medo de Cipião, diante das chamas, era o reconhecimento de uma verdade que impérios preferem ignorar. Todo poder que destrói outros, eventualmente, encontra seu destruidor. Roma caiu 500 anos depois.
saqueada por bárbaros que os romanos teriam considerado tão insignificantes quanto os cartagineses antes de Aníbal. Os impérios modernos não são diferentes. A superpotência de hoje é a ruína arqueológica de amanhã. As capitais que ordenam destruições são eventualmente destruídas por forças que ainda não podem imaginar. Quando o Senado brasileiro se reúne em Brasília, quando os parlamentares debatem leis e tratados, quando decisões de guerra e paz são tomadas em gabinetes climatizados, nenhum deles murmura versos homéricos sobre a queda de Troia. Talvez devessem. Não como paralisia diante da história, mas como consciência de que as certezas de hoje são as cinzas de amanhã. Os cartagineses que acordaram na manhã antes do assalto final também acreditavam que sua cidade existiria para sempre. Se Roma temia seu próprio futuro no momento de sua maior vitória, o que devemos temer no momento em que nos sentimos mais seguros?